bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no segundo capítulo da segunda parte, em que Saulo deixa Damasco, retorna a Jerusalém, né, depois daquela temporada que ele ficou ali junto de Áquila e Prisca. Ele retorna a Jerusalém, Áquila e Prisca seguem para Roma, e ele vai até a sinagoga fazer ali uma pregação. As pessoas inicialmente ficam ali falando, eu acho que já vi essa pessoa, mas não se recordavam, porque ele estava com a fisionomia muito mudada, como vimos, né? Mas aí ele começa a pregar e tudo mais, começa falando de Moisés, né, para deixar bem claro, assim como Jesus que não veio destruir a lei, né? Jesus disse que não veio destruir a lei. Então ele começa falando de Moisés, dizendo, comprovando a sua natureza judaica, né? Como judeu, ele não estava negando ali o seu povo, a sua raça e a sua crença. Ele começa falando dos profetas, que também era algo em que eles acreditavam muito, 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 muito fortemente, fixando-se em Isaías. Por quê? Porque Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus, né? Então, profeta, vamos entender médium, porque como que 700 anos antes de Jesus predisse com riquezas de detalhes tudo o que veio a se cumprir no tempo certo. Então, nós sabemos que um ser humano, uma pessoa que tem essa potencialidade, né, essa capacidade de prever futuro, de ver além dos olhos, de ouvir além dos ouvidos, enfim, essa pessoa que tem essas predições, ela não é um ser privilegiado da criação, é nada mais, nada menos do que um médium. E Isaías foi um médium com uma potencialidade altíssima. E vamos pensar, né? Quanto mais no passado, mais poderosa não sei se é o termo, né? Acho que não é essa palavra. Quanto mais a gente se volta lá para o passado, mais ostensiva, vamos dizer assim, tinha que ser a humanidade, porque nós somos espíritos pela nossa própria condição de imperfeição, nós ainda somos muito incrédulos. Então, para que essas pessoas de fato acreditassem ali na mediunidade, respeitassem e valorizassem a mediunidade, tinha que ser algo assim realmente muito fora da curva, né? Porque até hoje a gente se impressiona tanto com os efeitos, imagina então lá naquela época. Então, lá atrás, a mediunidade ela era muito mais ostensiva, em todos os sentidos, desde as materializações até essa mediunidade de previsão de futuro, né, de previsão de acontecimentos, de onírica, né, no caso lá de Jacó, do sonho, da escada, enfim, era tudo muito mais intenso. Tá? Justamente, era como era necessário, né? Para que não houvesse dúvidas, para que não se soubesse que ali não havia embuste, que era algo além da consciência do médium, né? Então Isaías também foi um desses médiuns aí que predisse com riquezas assim absurdas de detalhes o que veio a se concretizar 700 anos depois com a chegada de Jesus, né? E Saulo vai passeando, ele fala de Moisés, fala de Isaías, e aí ele chega em Jesus. E se cumpriram as profecias de Isaías, falando de Jesus, né? Dando ali, mostrando que tudo aquilo que Isaías falou, né, e mostrando, apontando os fatos que eram tudo o que havia acontecido em relação a Jesus. E que sim, Jesus, depois de crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, tudo mais, né? Ele fala, estava eu indo a Damasco e lá ele
conta o que aconteceu, né? A visão gloriosa que ele também, como médium, teve, de maneira tão ostensiva que o cegou por 3 dias, né? E que, para não deixar nenhuma dúvida, justo a ele, que era aquele Saulo que nós vimos ali na primeira parte, tinha que ser algo muito forte. Porque se não fosse algo muito convincente, vocês viram, nós estudamos, lemos aqui a personalidade desse homem ali na primeira parte do livro. Como? Bastaria algo que não fosse tão visceral para que ele aceitasse a Jesus? Quantos não falaram de Jesus para ele? As pessoas que ele mais amava e admirava falaram de Jesus para ele e não foi o suficiente. Ele precisou sentir visceralmente algo muito poderoso que só a sua mediunidade foi capaz de dar a ele, né? Então, quando ele fala de Jesus, aí as pessoas começam a rechaçá-lo. Vocês lembram de tudo isso? Eu estou relembrando aqui o início desse capítulo. E aí sim, querem prendê-lo, né? Nós já vimos tudo isso, tá, gente? Só para a gente não perder a sequência da história, porque é muito envolvente, é bom a gente ir sequenciando ela, né? É o tipo do livro que dá vontade de pegar, começar a ler em um dia e terminar em um dia só, de tão envolvente que ele é, né? E que história que se encadeia. Mas como isso não é possível, a gente vai, na medida do possível, relembrando ali, encadeando a cada nova leitura para que isso fique muito claro na nossa mente, a história como um todo, né? E não partes soltas, tá? Então vamos lá. Então, e aí ele, as pessoas ali, os fariseus da época, quando ele fala de Jesus, né, nesses termos, e ele fala quem ele era e o que aconteceu em Damasco, aí eles lembram, olha só o traidor de Damasco, né, o traidor de Moisés e não sei o quê, e querem prendê-lo. Então nós vimos que o que ele fez nesse momento, ele usou como ele se defendeu ali usando o argumento dele ter a cidadania romana e ele ainda ser um doutor da lei, né? Isso aí era uma conquista dele. Então, mesmo que ele falasse outras coisas, tivesse um outro entendimento, ele fez por merecer chegar aonde chegou, como rabino que era, e como doutor da lei que era. Então, isso não podiam tirar dele, né? E, afora isso, acho que mais valeu ainda foi a declaração da sua cidadania romana que ele tinha ali. A família dele toda tinha essa cidadania romana, graças a negócios ali, né? Que o pai dele, como comerciante, fazia ali junto a Roma, e eles tinham a possibilidade de comprar a cidadania, né? Então, o fato é que ele era um cidadão romano e ele conseguiu escapar da prisão, porque os fariseus ali ficaram na dúvida, prende, não prende, e agora, o que a gente faz? Então, nesse meio tempo, ele saiu, ele se evadiu, né? Porque eles ficaram na dúvida, não conseguiram prender na hora, ele sai, ele foge. Nesse meio tempo, os fariseus se articulam, como nós vimos, né? Eles se articulam e aí decidem, não, vamos prendê-lo. E começam a fazer buscas, grandes buscas atrás dele. E o Ananias, ele vai até a casa, um lugar onde Ananias estava, conta o que aconteceu. Ananias, experiente que era, fala, olha, não se engane, eles vão vir te prender, eles vão te procurar para prender, e dá uma ideia para ele, que tal fugir? Engraçado que essa cena aqui eu tô lendo, né, me remete um filme que passou aí, não sei quem já assistiu, né? Um filme do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Uma fuga lá dos hobbits, eles, né? No filme, né? É um filme que há uma fuga desse jeito. Eles fogem ali dentro de barris de peixe. E aqui veja que, né? A arte imitando a vida, vai ver que Tolkien, né, que é um grande autor, talvez tenha se baseado num fato como esse aqui para descrever essa cena lá no seu livro e no seu filme. Então, ele foge aqui num barril, né, quer ver, olha, num barril cheio de peixes, quer ver? Vamos ver aqui.
Então, quem dá essa ideia para ele é o Ananias, né? E ele aceita, porque de fato, em pouco tempo, em menos de 3 horas, em mais ou menos 3 horas, os, os soldados, né? E os fariseus vão todos batendo ali a porta de Ananias. E perguntando se sabia onde ele estava ou não. E nós paramos mais ou menos aqui, porque Ananias ele nem nega, ele nem fala que não sabe, e aí a gente vê como que Emmanuel coloca, né, que ele, cristão autêntico e sincero, cristão não é a palavra porque ainda não existia, mas assim, um seguidor de Jesus, autêntico e sincero que era, ele não mentiu, né? Não conseguia mentir. Então perguntaram para ele aonde Saulo estava. E ele deu uma assim de quem já, né? Até porque ele já era velho, ele deu uma de talvez de que estava meio alucinando, não sei. E ele fala: Saulo deve estar com Jesus. Né? E lá no coração dele, ele sabia o que ele estava falando, e é verdade, porque nessa toda a história de Saulo, né, após o que a gente vê ali, o ocorrido de Damasco, Jesus esteve com ele o tempo todo, como nós vamos ver essa conclusão que ele chega, né? Então Ananias não está mentindo, ele já tem essa compreensão, ele está com Jesus, né? Ele não está mentindo. Então ele não precisou mentir, não sei, né? Porque ele sabia, ou inventar alguma história. Ele não mentiu, ele falou uma verdade que eles não compreendiam, eles não alcançavam, né? E aí, olha, e aí ele foge. Eu vou ler aqui o último parágrafo que lemos na última semana para retomar ali a fuga, né? Olha, Saulo beijou as mãos de Ananias, quase em lágrimas, despediu-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada, que eram os barris, né? E a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Ele fugiu dentro de barril. Gente, isso é só a primeira coisa que está acontecendo com Saulo, né? Assim, ele viveu tanta coisa que esse homem, olha, fugir dentro de um barril, né? Mas enfim, do outro lado saiu lesto quer dizer ileso do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não seria covarde, porque ele era orgulhoso, né? A gente sabe que ele tinha um brio assim muito acentuado, né? E sair fugindo dentro de um barril, dentro de uma cesta, né? E ele sai do outro lado, né? Consegue se evadir ali e fica pensando: será que eu não estou sendo um covarde, né? Olha os pensamentos dele aqui, continuando, né? Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários, né? Ou seja, ele estava falando: será que eles não vão pensar que eu sou um covarde que estou fugindo? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Uma correção do que eu falei no começo. Porque quando ele se despede de Áquila e Prisca, Áquila e Prisca vão para Roma e ele decide que ele vai voltar para Jerusalém. Antes, porém, ele vai a Damasco, porque ele estava em Palmira, no deserto, junto com Áquila e Prisca. Então ele volta a Damasco
e toma a resolução ali junto de Ananias de voltar para Jerusalém. Ananias, ok, mas antes ele vai na sinagoga e faz tudo isso que eu falei. Então, todo aquele discurso falando de Moisés, de Isaías, de Jesus, tudo isso se deu na sinagoga de Damasco e não de Jerusalém, como eu havia falado no começo. Ele ainda vai para Jerusalém e ele foge de Damasco no sexto, tá? Então, então veja como que é interessante a gente estar recapitulando, porque é uma história tão rica e tão cheia de detalhes, que às vezes até a gente acompanhando assim perde um pouco, tá vendo? E é interessante ver, né? Então ele estava, essa fuga no barril não foi de Jerusalém, foi de Damasco para Jerusalém, tá? Então vamos lá. Aos primeiros raios do sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão, e o evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. Então não foi fácil ele conseguir voltar para Jerusalém, né? O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Gente, só para recapitular, porque isso aqui teve pessoas que fizeram um estudo muito mais aprofundado do que esse que nós estamos fazendo, tá? Eu estou fazendo uma leitura baseada nos estudos que eu fiz das pessoas que estudaram sobre ele. As pessoas que estudaram sobre Paulo, um deles é o professor Severino Celestino, que fez todos os caminhos e fez como cientista. Ele fez assim, como cientista, como assim, né? Todos os caminhos que Saulo fez, ele fez também. Ele, né, ali como uma caravana, digamos assim. Só que ele fez com um olhar de cientista, né? Calculando as distâncias, observando como que era, como que não era, o que aconteceu, o que não aconteceu, entendendo os costumes da época. Foi um trabalho de pesquisa minucioso. Bom, e um dos resultados que ele chega, e aqui é um parênteses que mostra por que ele estava tão cansado. Gente, desde Damasco até a sua decapitação em Roma, ele andou cerca, né? Mediram, tá? Fizeram cálculos e eu só estou reproduzindo aqui. Então, ele andou, já falei isso e vou repetir mais algumas vezes, porque são informações importantes da gente ter a noção da grandeza desse homem, desse espírito, tá? Ele andou mais ou menos 12.500 a 12.800 quilômetros a serviço de Jesus, a pé. A pé. Gente, calcule as distâncias, né? Daqui para o litoral são 70 quilômetros, né? Daqui para o litoral para ir para a praia são 70 quilômetros, 70 mais ou menos. A praia mais perto aqui, que eu acho que é o Guarujá, não chega a 70 quilômetros, tá? Descer a serra. Esse homem andou 12.500 a 12.800 quilômetros a pé. Imagine nós descendo a pé daqui de São Paulo aqui até, sei lá, o Guarujá. Quanto tempo que a gente não gastaria da nossa... Quanto tempo que a gente não gastaria e quanta energia, né? Se de carro a gente gasta aí, sei lá, 2 horas para chegar, né? Imagine a pé. Pois esse homem andou 12.800 quilômetros a serviço de Jesus. Olha, é muita coisa. Por isso a gente vê aqui, olha, ele está voltando, tá fazendo tudo a pé, dentro do barril. Ele não tinha nenhum animal, gente. Nenhum animal ele tinha, né? Para poder servir de transporte. Vamos lá. Olha, então, ele estava muito cansado, né? A jornada foi difícil e penosa, como diz Emmanuel aqui. Olha, o cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Então ele virou quase que um andarilho, só que ele tinha propósito, ele tinha finalidade, ele tinha meta, ele tinha objetivo, ele tinha foco, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Com auxílio, olha o que eu acabei de falar, com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários,
né? A viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas para os animais. Saulo, porém, ia a pé. Gente, eu vou repetir, tá? Eu acabei de falar isso aí, ó, os estudos lá do professor Severino tá se consubstanciando aqui. Claro que ele usou tudo isso aqui como fonte também, né? Olha, com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas, né, nos animais. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, onde conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Gente do céu, isso aqui é o que o estoicismo vem dizer para gente. Isso aqui é uma materialização do que é a jornada do espírito humano. Não é de facilidades. É na dificuldade que a gente se encontra com Deus. É na dificuldade que a gente não perde a nossa conexão com o alto, porque a gente fica tão necessitado de tudo e não se tem nada. Já falei dessa analogia do que é para o povo judeu. Por que a crença do povo do judeu em Deus é algo tão potente? Até pela localização geográfica, até pela história deles ficarem, né, 40 anos ali vagando no deserto. Gente, no deserto não tem nada material. Então, diante da ausência de tudo, só resta Deus, gente, porque senão a gente se desespera. A pessoa que não tem muita fé diante do nada acha que o nada não existe, pode até partir para uma atitude impensada, porque acha que não existe nada, então vou para o nada. Então, a certeza de Deus é tão presente na adversidade, né? Então veja, ele até poderia pegar uma caravana, né? Mas ele preferiu não, por quê? Ele já teve ali, o Saulo, a comprovação de que ali o tempo que ele ficou, os 2 anos que ele ficou no deserto, como aquilo ali o aproximou, como aquilo o transformou, como ele conseguia manter a sua conexão mental muito mais tempo diante daquelas adversidades ali, da solidão, e da rudeza mesmo do clima, do ambiente com Deus. Então, aquela viagem dolorosa, ele sozinho, a pé, sofrendo, imagine os pensamentos dele. Imagine, né? Ele estava numa conexão muito altíssima ali, né? Altos papos, vinha pensamento ali com a espiritualidade superior. Então, assim, quem está nessa condição, os sofrimentos, eles não é que eles deixam de existir, mas eles tomam uma importância menor, a ponto de que as alegrias ali, a certeza, né, o objetivo é tão maior, né, que suplanta qualquer dificuldade. Então foi assim que ele fazia suas viagens, né? Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, né, de alguma pessoa, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados, né? Então, ele, obviamente, ele era um ser humano, né? Então, ele ficava fadigado, quase que exausto. E quando ele percebia que isso acontecia, ele recobrava o ânimo e não, vamos embora. Ele não se permitia, né? Vamos lá, continuando. Depois de suaves recordações do local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, veja, olha os pensamentos que eu acabei de falar. Então ele estava fadigado, exausto mesmo, mas essas lembranças o alimentavam, e o bem, a boa sensação dessas lembranças suplantavam as dificuldades ali do cansaço, né?
depois de suaves recordações, no local em que tiver a visita, ele passa de volta. Olha, depois de suaves recordações, no local, então ele passa de volta, no mesmo lugar aonde ele encontra Jesus, né? No local em que tiver a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referente à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Veja que ele está fazendo essa viagem e ele está lá com seus pensamentos. Ele tem um plano traçado na sua mente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele vai fazer em Jerusalém. Não vai voltar lá, sei lá, só para voltar. Como inicialmente ele queria voltar, e como ele falou para Áquila e Prisca, que o seu objetivo era se reconciliar com todos aqueles a quem ele havia sido tirano e cruel, né? Então, assim como ele havia se reconciliado ali com Áquila, né? Quando soube da história de Áquila, do que aconteceu ao pai de Áquila por conta das suas ordens ali, ele reflete que com tantas outras pessoas havia acontecido o mesmo em Jerusalém, então ele tinha que voltar. Só que ele não estava voltando só para isso. E esses grandes espíritos não perdem tempo e são inteligentes, né? Então, assim, olha, já eu estou indo para lá. Então, além disso, tem mais outra coisa que eu posso fazer e quero fazer e vou fazer. E era isso que ele estava pensando aqui agora. Quero passar por todos os caminhos onde Jesus passou, ouvir de todo mundo o que foi que ele fez. Ele queria se inteirar de tudo, gente. Assim como os estudiosos que fizeram os caminhos de Paulo, né? Como o professor Severini, e tem tantos outros aí, faz os caminhos e tenta recolher o máximo de informações possíveis ali para ter um cabedal de informações robustas para passar adiante, como nós temos aqui e estamos estudando. Ele fez a mesma coisa em relação a Jesus. Já que eu estou indo para Jerusalém, que eu preciso ir lá me reconciliar com todo mundo que eu feri, que eu persegui, eu vou aproveitar que eu vou estar lá e vou me inteirar completamente da história de Jesus. Eu vou querer ouvir de todo mundo como é que foi, como é que não foi, com riqueza de detalhes, quem esteve com ele, quem não esteve, como que ele fazia, como que ele não fazia, onde ele nasceu, onde ele pregou. Então, enfim, ele queria fazer tudo isso para quê? Emmanuel nos fala aqui, né? Olha, inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ele ansiava por coordená-los com segurança, né? Então, para coordenar com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade com H maiúsculo, que é o que Emmanuel coloca aqui, o melhor repositório de informações sobre o emissário divino que é Jesus. Ou seja, de fato, nós temos nas nossas mãos um legado de Paulo impressionante. Um legado que talvez nem os discípulos que tenham ali convivido com ele tenham conseguido deixar no mesmo nível que Saulo, através ali das suas epístolas, através da divulgação mesmo da mensagem de Jesus para o mundo. Foi algo impressionante, né? Que ele lega para a humanidade. Então ele vai fazer todo esse apanhado lá para deixar para nós toda uma riqueza que nós vamos ver aqui nas páginas seguintes aí dessa história que estamos vendo. E ainda temos uns minutinhos aqui para leitura. Olha, quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro
entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. Então, o Crepúsculo de Ouro é um pôr do sol maravilhoso, e essa narrativa poética, linda de Emmanuel, né, faz com que a gente imagine que belo entardecer que não era esse, né? O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago, né, lá em Cafarnaum. Embebeceu-se na contemplação das águas marulhosas, pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. E todas as pessoas que vão a Israel e passam nessa região e vão ali no mar, em Cafarnaum, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, os nomes que dão ali para aquelas águas abençoadas onde Jesus fez tantas coisas maravilhosas, as pessoas que já estiveram lá falam que realmente é um lugar assim de emoções indescritíveis, porque imagine o quão impregnado, né? E eu fico pensando, se aquela região, com toda a impregnação de amor de Jesus, ela é um barril de pólvora, imagine se não houvesse, não é? E assim já deu nosso tempo, vamos parar por aqui com essa reflexão, né? Da impregnação do amor, da energia, da vibração poderosíssima de Jesus ali em Cafarnaum, né? Que é onde Saulo está. E nós vamos continuar na próxima semana. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos.